O yoga, os asanas, no caso, eles atuam diretamente nos órgãos do corpo. Também a meditação, né, que acaba contribuindo com o nosso sistema nervoso autônomo e também o sistema nervoso central, de modo a reduzir o estresse, a ansiedade, dores físicas, que muitas vezes é por conta da má postura, especialmente no momento agora em home office, aula remota, que ficamos muito... acabamos relaxando, né? Vou dizer porque eu me incluo nisso. Então, é o vigiar e orar. Você tem que estar sempre, tipo, e a coluna está reta? Inclusive, observem vocês nesse momento. Vamos ver quantos estão agachados aí. Tudo isso, assim, o yoga nos ajuda a melhorar a percepção, assim, essa sensação. Melhora também a autoconfiança, autocontrole, a ficar mais adaptável a princípios éticos, morais, né? Porque é uma filosofia. Então, você só sente colocando na prática. Não é que nem a gente falou, não adianta só ler. Você tem que colocar aquilo no dia a dia para você sentir o efeito. E com o tempo, com o respeito, você aumenta a tua flexibilidade corporal, a força, equilíbrio, resistência, assim como também reduz essa tensão emocional, especialmente nesse momento, né? Porque, ao mesmo tempo, a pandemia, que me foi falado hoje, anteriormente aqui também, hoje, ontem, que veio para ensinar, né? Nada é o acaso. A partir do momento que a gente sai desse pressuposto, assim, parte desse pressuposto, você vê que é um momento propício a esse negócio de ficar em casa, home office. No caso, assim, esse trabalhar em casa também casa nós, né? Como que estamos olhando? Será que estamos... O que está acontecendo externo também não é um pouco do que pensamos, do que sentimos e tudo mais? Será que não tem nada a ver? O que vocês acham disso? Eu vi que, por exemplo, eu estava, antes de acontecer tudo isso, muito no automático. Estava passando muito tempo no automático. Aí veio assim, falou, não, agora você vai ficar em casa, as condições mudaram, muitas pessoas tendo que, todo mundo tendo que lidar com luto, sendo que no Ocidente a gente nem fala disso, parece que todo mundo vai viver eternamente. Então, tudo isso, assim, mexe muito, e agora mudou a rotina, antes eu conseguia me esconder dos meus conflitos internos, das minhas sombras, agora está tudo, parece que exposto, né, de todo mundo, então, a prática contribui nesse sentido. Mas, assim, só complementando, que não significa que a gente vai praticar as ferramentas inseridas no yoga, que é a meditação, os asanas, a conduta, que não vamos ter conflitos, que vai ser sempre paz e amor, todo dia eu vou sentar e vou meditar igual, todo dia eu vou ter vontade de praticar os asanas, não vai pensando que é assim não, tá? Porque senão a gente fica idealizando, quando vai para a vida real, você desiste. Porque tem dia que não dá vontade de fazer nada. Mas aí, quando você pratica, você vê que melhora, entendeu? Então, aquele dia, um pouquinho de cada dia, assim. Então, nesse sentido, esses são os benefícios mais gerais, assim. Aí, a redução da cortisona, que nem também os asanas contribuem, a meditação. Simplesmente o fato de estar no presente, a gente se exercitar, a gente estar mais pleno, assim, acredito que me ajudou muito. E falando em pandemia, assim, só anteriormente, como que foi benéfico para mim. Foi na pós-graduação, tá? Que eu tive contato com o yoga, que nem o Rogério falou ontem na pergunta dele. Foi com o yoga e a terapia entrou na minha vida também na pós-graduação, que eu fui procurar ajuda e tal. Então, assim, momentos assim de você olhar, você não conseguir lidar com sentimentos, pedir ajuda. Quando você não consegue explicação para aquelas sensações e tudo mais. Então, quando estiver aprendendo a meditar, por exemplo, a Didi ensina a meditar com mantra pessoal, explicar quando tem dificuldade, como está conseguindo, entendeu? Professora, eu estou praticando asana, estou sentindo mais dor no lugar que não deveria estar doendo. Então, muito, é um exercício para a gente aprender a se colocar, aprender a expor. Então, tudo isso ajuda a gente a sentir até mais os benefícios do yoga e das demais práticas que nos ajudam como ferramenta de autoconhecimento. É mais ou menos nesse sentido, assim. Para complementar um pouquinho, eu só ia colocar
a questão do Eduardo ali do chat, né? Essa questão se ajuda a gente ver os comportamentos. Então, quando você começa essa prática do yoga, você começa a olhar mais para você, né? Se autoconhecer. Então, é como se fosse uma terapia. Você vai se conhecendo mais, você vai observando mais, consegue observar mais os seus comportamentos, e a partir do momento que você conhece um pouco mais o que você tem mais, se é um pouco mais como dizer, irritabilidade, se você fica muito ansioso. Por meio de você saber o que você sente, você consegue trabalhar por meio de posturas exatas essas tendências que você tem e ir melhorando um pouquinho a cada dia. Sim, essa fala da Flávia lembra muito da importância, né? No yoga a gente tem exatamente um conjunto de práticas que trabalham bem massageando as nossas glândulas endócrinas. A gente é um conhecimento que chama de biopsicologia, você harmonizar a sua psicologia através da harmonização do corpo físico, que é o que a prática do yoga faz, né? E nesse momento, assim, quando você realmente ali, como a Flávia falou, né, você tem sentimentos de ansiedade, medo, a gente vê na pandemia, né, as pessoas estão com muito medo, e o que o medo faz? O medo faz com que a mente da pessoa fica bloqueada, fechada, e a tendência é você cair na negatividade. Então, como que a gente consegue alterar esse sentimento a partir do corpo? Claro, a gente vai ter que olhar a alimentação também, né? Alguns alimentos afetam também nossas emoções, mas tem, como a Flávia disse, posturas que vão massagear ali as glândulas suprarrenais, onde acontece, fica ali a gente tem, é importante eu falar aqui, tá? Nós temos um sistema um corpo energético que tem centros energéticos, né? Tem o corpo físico, o corpo energético, a gente chama isso de chakras no yoga, centros de energia. E nesses centros ficam localizadas algumas emoções, né? Da onde vem nosso sentimento de amor? Quando a gente sente aqui, não é? Quando a gente está preocupado, vem daqui, né? Da cabeça, que aqui é o centro energético do conhecimento. E quando a gente está com raiva, com medo, dói lá na barriga, né? Um frio na barriga, ou sente um calor subindo ali daquela região. Então, ali tá as glândulas suprarrenais, que tem o hormônio do estresse, né? Você agir ou fugir. Então, quando você faz uma postura que massageia ali aquela região daquela glândula, com certeza vai harmonizar esse sentimento de medo, de raiva, de ansiedade. Essa é a grande importância, contribuição das práticas do yoga dentro desse contexto mesmo de isolamento, sabe? É o que tem, para mim, né? É o que tem feito, são práticas que têm me ajudado a ficar tranquila dentro de toda a situação aí, de ver tantas pessoas, né? E conseguir ser um apoio para tudo ao meu redor. Né? Então, essas ferramentas, assim, são incríveis, incríveis. Né? Com uma única aula de uma prática de uma hora e meia, você consegue sentir os benefícios, né? Tanto físico como na mente. Essa prática da yoga, vou falar um pouco da minha experiência, que essa pandemia, né, vendo o lado bom do lado ruim, né? Que na pandemia eu comecei a ter consciência de tudo isso também, que eu estava vivendo no automático. Eu falei, não, gente, minha alimentação estava errada. A gente começa a se dar conta de um monte de coisa. E quando eu comecei pelo YouTube também, algumas práticas de yoga, né? Eu comecei, em uma aula eu já percebi que a minha concentração era outra, né? E vocês falando, né, comentando dessa importância, de como a gente se sente mais no presente. Eu estou há algumas semanas sem fazer, porque depois eu faço, e eu já comecei a perceber que eu estou totalmente desregulada, assim, eu não tenho foco, eu tô com um monte de coisa atrasada por conta, e eu comecei a prestar atenção, falei, gente, eu não tô fazendo yoga, e tudo coincidiu com o período de quando eu parei de fazer a yoga e a meditação, eu já comecei a prestar atenção, que eu tive um declínio, assim, de concentração, e essa parte de deixar
a Didi falou, né, de deixar a gente mais tranquilo nesse momento, eu percebi isso também. Não é negar o que está acontecendo, mas você sentir uma tranquilidade para ser um suporte, né, para quem precisa nesse momento da gente, de um apoio, né, e se sentir mais forte para poder apoiar quem estiver precisando ao nosso redor.